Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui, cara, eu quero falar sobre vulnerabilidade. Eu quero contar pra vocês algumas experiências que eu tô passando e mostrar pra vocês e compartilhar como a vulnerabilidade, né, se deixar mais vulnerável às situações, à vida, nos fortalece, né? Levando em consideração de que a gente cresce na dor e no desconforto. Como eu falei, esse canal aqui basicamente vai ser um diário da minha vida aqui e eu vou trazer também alguns assuntos que eu acho interessante, né? É um canal secundário, esse aqui que eu tenho, e tá passando um helicóptero bem agora, né? Mas acho que não vai pegar muito som dele. Mas enfim, esse canal aqui eu também vou trazer assuntos que eu acho interessante, né? É mais um hobby esse canal aqui, né? Eu não viso lucro ou atingir milhares de pessoas, não. Eu já tava atingindo algumas pessoas, né? Que estavam se conectando comigo, então eu já tava bem contente sobre isso. Mas, enfim, nesse vídeo aqui eu vou tratar sobre vulnerabilidade. E tem duas situações, eu tô passando por duas situações nesse exato momento e eu queria compartilhar com vocês e contar pra vocês o quanto se deixar vulnerável, viver, se expor ao medo, se expor à dor, o quanto isso é benéfico. Pra quem não sabe, eu tô passando por um processo de término, né, de relacionamento. Não é só sobre isso, tá? Mas sobre projetos que eu tenho e que acabaram dando certo justamente por eu me permitir me deixar vulnerável. E eu vou explicar isso pra vocês. Eu falei um pouco sobre no último vídeo, mas eu vou registrar também esse processo desse projeto que eu tenho em paralelo, né, que é o meu canal primário no YouTube, e ele me trouxe resultados que eu não esperava em um pouco período de tempo. Pelo simples fato de eu me deixar vulnerável, mas eu vou chegar lá. Antes disso, né, eu vou entrar também ali, eu vou falar sobre o relacionamento, né, sobre o se deixar vulnerável, né. O relacionamento entre um homem e uma mulher, né, ele é uma das dinâmicas pessoais, né, relacionais, sociais, em que a gente se deixa mais vulnerável. A gente cria muita intimidade com a pessoa que tá do nosso lado. E a gente acaba se deixando vulnerável. Mas isso não é um ponto negativo e eu já vou falar sobre isso, né. Antes de começar a falar sobre a vulnerabilidade e entrar nesses âmbitos, essas situações que eu tô passando agora, eu queria falar sobre como a gente tem um padrão, desde novos, né, desde criança, a gente tem um padrão de que sempre querer se dar bem, né, em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as situações, a gente sempre quer se dar bem, né? E isso também tá ligado com querer agradar todo mundo. A gente sempre busca querer agradar todas as pessoas. Isso mostra egoísmo e falta de coragem. Egoísmo por quê? Por querer se dar bem em todas as situações. Logo, a gente procura agradar todo mundo. Só que isso é egoísmo e falta de coragem, né? Porque a gente não quer desagradar as pessoas por medo de julgamento, por medo de crítica. E se tu for parar pra pensar, as pessoas que mais se destacam na sociedade, as pessoas que mais têm resultados, sei lá, seja em qual for o aspecto da vida, essa pessoa, ela desagrada algumas pessoas. Ela não agrada todo mundo. Repetindo, é clichê, mas nem Jesus agradou todo mundo. Quem dirá eu, pô? Tá ligado? Quem dirá eu, né? E o que a gente tem que levar em conta, né? E hoje um lema que eu sempre tive comigo desde que eu me converti, né? Desde que eu conheci a Cristo é que eu tô nesse mundo aqui pra agradar o Criador. E eu não busco a glória dos homens, eu busco a glória de Deus. Por que eu vou querer buscar a aprovação de seres defeituosos, outros seres que falham, outros seres humanos que têm as mesmas mazelas, que têm os mesmos problemas que eu, outros seres humanos falhos, né? Que te apontam o dedo e nos bastidores da vida dessas pessoas, elas cometem atrocidades, elas têm um lifestyle, uma vida totalmente conturbada, perturbada. Então, eu vou ouvir crítica e julgamento dessas pessoas? Não. Claro que não, eu não busco a glória delas, eu não busco a aprovação delas. Eu busco agradar a Cristo, eu busco agradar a Deus. Enfim, a gente vive hoje nessa sociedade, né, totalmente superficial, né? Então, sempre que a gente vê alguém tendo um ato de coragem, isso acaba incomodando, né? Mas a partir do momento que alguém te aponta o dedo, eu já estive nesse lugar, inclusive, né? De apontar o dedo, de julgar, de criticar. Até no relacionamento, a gente é um espelho. Isso é muito comum de acontecer. Então, toda vez que eu julgo alguém, que eu critico alguém, eu tô me espelhando nessa pessoa. Eu tô projetando as minhas mazelas, os meus problemas nessa pessoa. Sendo que é algo intrínseco, é algo que eu tenho que resolver dentro de mim. A partir do momento que algo me incomoda em um terceiro, né? Em outra pessoa, toda vez que eu aponto o dedo pra uma pessoa, que eu julgo alguém, isso é um sinal de que eu tenho que olhar pra dentro de mim mesmo. Algo em mim não tá certo. Então, sempre que a gente critica e julga alguém, aponta o dedo, a gente tá projetando algo que não tá alinhado, algum problema que tem intrínseco dentro de nós, né? Que tem intrínseco dentro de nós e a gente tá projetando nessa outra pessoa. Então, hoje, quando alguém
me critica ou me julga ou tenta me desestabilizar, eu consigo enxergar a situação com empatia, né? Poxa, essa pessoa, alguma coisa nela não tá certa, né? Porque pessoas que têm resultados, pessoas que estão bem com elas mesmas, né? Pessoas que têm vidas saudáveis, elas não perdem o tempo delas, que é o ativo mais valioso desse mundo, né? Que é o tempo, nada compra o tempo, né? Elas não perdem tempo, né? Julgando, criticando ou tentando desestabilizar ou desencorajar a outra pessoa. Elas não perdem tempo com isso, né? Então, esse é um ponto muito importante, né, de levar em consideração. Agora eu vou entrar sobre o assunto do término do relacionamento. Como eu disse, né, um relacionamento é a dinâmica social em que a gente mais se deixa vulnerável, né, porque a gente cria muita intimidade com essa pessoa, né, a gente compartilha os nossos medos, né, as nossas dores, e é muito comum, cara, até no meio masculinista, né, falar que o homem, ele não pode demonstrar dor, ele não pode demonstrar suas emoções, seus sentimentos. Mas calma aí, não é assim que funciona. Tem uma diferença entre tu se deixar vulnerável e tu ser um chorão mimado que reclama de tudo. Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim, que chora, que tá toda hora chorando, que tá toda hora reclamando. Essa pessoa, ela traz um peso, né, uma energia negativa junto com ela, né? Ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Então tem uma diferença entre ser chorão e ser uma pessoa que se deixa vulnerável. Se deixar vulnerável, cara, demonstra coragem, porque tu tá muito desapegado, é um nível de desapego muito grande, né? E, por exemplo, enfim, o que eu tava falando ali sobre o homem, né? É óbvio que é chato tu tá do lado de um homem que toda hora tá chorando, toda hora tá reclamando, ninguém aguenta, né? Mas todo mundo tem momentos de dor, né? A gente passa na nossa vida, tanto o homem quanto a mulher, momentos de sofrimento, né? Situações em que dói, em que machuca, momentos, situações da nossa vida que a gente passa por um desconforto. E é normal as nossas emoções, elas virem à tona. A gente é ser humano, né? Eu não sou aqui só mais um tentando ser superficial ou mostrar um personagem pra vocês, né? Eu tento ser aqui o mais transparente, o mais verdadeiro possível, né? Não só aqui no YouTube, nesses meus vídeos, mas também eu sempre busco isso na minha vida, né? Pessoal, entendeu? No mundo real. Enfim, então tem uma diferença entre tu ser um chorão que reclama de tudo e tu ser um homem que se deixa vulnerável, né? Por quê? Porque a gente cresce, principalmente o homem, ele cresce na dor, ele cresce no sofrimento. E é aí que tá o ponto sobre o meu término de relacionamento. Logo que eu terminei meu relacionamento, aconteceu 2 vezes o término, né? No primeiro, cara, eu sofri bastante, mas a gente acabou retornando. E agora eu passei por um segundo término. E eu também tava doendo muito no início, né? Nos primeiros dias. E nesses últimos dias, cara, nessa última semana, eu ressignifiquei muito esse término. E eu enxergo ele agora com outros olhos. As minhas emoções, elas mudaram em relação a esse término. Logo que eu terminei meu relacionamento, que aconteceu o término, né? Eu pensei assim comigo mesmo, cara, eu nunca mais quero passar por esse tipo de situação. Só que nesse exato momento, agora gravando esse vídeo, eu penso da seguinte forma, cara, eu passaria de novo por esse término, eu passaria de novo por essa situação, porque eu sei o quanto isso vai me fortalecer, porque eu sei o quanto isso vai me forjar como homem. Eu entendi que esse relacionamento, ele tinha um propósito. Qual que era o propósito desse relacionamento? Ele conseguiu me mostrar partes interiores dentro de mim que eu nunca ia conseguir enxergar se esse relacionamento ele não tivesse acontecido na minha vida. Como eu falei, o homem ele cresce na dor, né? Ele cresce no desconforto, né? Nós seres humanos somos assim, né? Eternos alunos. Então, eu ressignifiquei muito esse término. E hoje, antes, o que eu não queria nunca mais viver, hoje eu viveria tudo de novo que eu passei, cara, porque eu sei o quanto isso me ensinou, me fortaleceu e me forjou e vai me forjar cada vez mais, vai me fortalecer cada vez mais. E como eu disse, esse relacionamento ele trouxe à tona traumas e problemas que eu tinha intrínseco dentro de mim que eu nunca ia conseguir descobrir sozinho. Então, antes do que eu achava ser um problema, hoje eu ajoelho todos os dias, a primeira coisa que eu faço de manhã é ajoelhar e agradecer a Deus pela minha realidade. E eu consigo enxergar isso e eu sou grato por estar passando por isso. Então eu perdoei a pessoa, eu me perdoei e eu agradeço por ela ter feito parte da minha vida, porque eu nunca ia conseguir chegar na minha melhor versão, porque esse é o meu único objetivo aqui nesse mundo, é me tornar, ser um homem melhor. Eu quero ser o melhor pra minha esposa, eu quero ser o melhor pra minha família, eu quero ser o melhor pras pessoas que fazem parte da minha vida. E eu nunca ia conseguir chegar nessa versão se eu não tivesse passado por esse relacionamento. Então, eu ressignifiquei muito esse término, né? O que antes pra mim era um problema se tornou uma solução. Então, eu ressignifiquei isso, né? Eu me deixei vulnerável, não só no relacionamento, mas depois desse relacionamento, né? O que me fortaleceu demais. Eu entendi a força, o poder de tu se deixar vulnerável. E outra coisa, como eu tava falando, ninguém quer estar do lado de um homem que reclama de tudo. Ninguém quer estar do lado de um homem que toda hora chora. Pô, isso é meio óbvio, né, cara? Por mais que tenham momentos em que a gente vai passar por situações em que a gente vai acabar chorando, em que a gente vai acabar sentindo, em que vai acabar doendo. Claro que conforme a vida vai passando, a gente vai se tornando pessoas mais fortes,
vezes, né? Mas é normal, é normal. Um relacionamento em que a mulher ama o homem e o homem ama a mulher, eles vão entender quando o cônjuge passar por esse tipo de situações delicadas, né? A mulher, ela vai saber diferenciar o homem que ela tá do lado. Ela sabe que o cara não é um chorão, um reclamão, mas ela sabe que ele vai passar por momentos em que ele vai sofrer, em que talvez ele vai chorar. Pô, Jesus, o homem mais perfeito que pisou nessa terra, ele chorou. Quem sou eu? Quem sou eu, cara? Entendeu? Quem que sou eu? Então, um relacionamento saudável em que a mulher ama o homem e o homem ama a mulher, ela vai entender, ela não vai abandonar o cara ou terminar o relacionamento porque ele chorou. Não, ele não é um cara chorão, ele só tá passando por um momento difícil. Tá entendendo a diferença entre o homem chorão, que reclama de tudo, e o cara que passa por momentos difíceis, que é normal na vida de um homem ou de uma mulher? Tá entendendo? Tanto de um lado quanto de outro. Eu nunca ia chegar nesse momento agora que eu tô leve, eu tô tranquilo, e eu ressignifiquei tudo o que tá acontecendo, o que aconteceu, né, na minha vida. Eu nunca ia conseguir chegar nesse estado se eu não tivesse me deixado vulnerável, cara. Tá entendendo? Eu nunca ia conseguir chegar numa versão melhor de mim como homem se eu não tivesse passado por essa situação. Então esse relacionamento, esse sofrimento, essa dor foi essencial. O que antes eu não queria nunca mais passar, agora eu estaria aberto a passar por tudo isso novamente. Porque eu sei o quanto isso vai me fortalecer. Eu tô aqui nesse mundo pra me tornar um homem melhor. Eu quero ser o melhor pros meus filhos. Eu quero ser o melhor pra minha futura esposa. E por mais que eu queira ser o melhor pra minha futura esposa, pra minha futura família, mesmo assim, dentro do meu próximo relacionamento, dentro da família que eu quero construir, eu ainda assim vou evoluir, amadurecer e crescer dentro dessa família, dentro desses relacionamentos que eu vou construir. É um eterno aprendizado, é um eterno amadurecimento, é uma evolução eterna, entendeu? Então, eu ressignifiquei isso e eu entendo que isso era necessário. Então, se eu tivesse que passar por isso de novo, eu passaria tranquilamente, porque eu entendi, compreendi o quanto ficar vulnerável, o quanto isso vai te fortalecer. O que foge de ser egoísta e medroso. São emoções mais altas, né? Coragem, vulnerabilidade, são emoções mais altas, né? E Jesus, por exemplo, o quanto ele se deixou vulnerável, né? Na passagem dele aqui nessa terra. É um exemplo, né? Que a gente tem que seguir, que eu me espelho, né? Outro ponto que aconteceu junto com tudo isso, que aconteceu nesse último mês, foi eu ter me deixado vulnerável para começar um projeto que eu posterguei por anos. Eu sempre quis trabalhar com internet, ter um canal no YouTube, por exemplo, ter uma renda em dólar, entendeu? Criar um negócio em que o crescimento dele fosse exponencial. E o YouTube e a internet, ele possibilita isso, sabe? Mês passado, dia 6 de março, eu dei o pontapé inicial. Eu comecei o meu canal. Eu pensei, bom, eu vou focar na constância, não vou pensar no resultado, né? Então, independente da quantidade de visualizações que eu tiver, independente se vai dar certo os primeiros vídeos ou não, eu tava bem desapegado quanto a isso, né? Eu tava me deixando vulnerável, ou seja, eu não tava nem idealizando, nem criando expectativa e nem colocando meu foco no resultado, e sim na constância, que é o que realmente importa. E, em menos de um mês, eu consegui mais de 500 mil de visualizações naquele canal. Em menos de um mês, eu consegui mais de 1.500 inscritos naquele canal. Hoje eu tenho previsibilidade. Faltam 150 mil visualizações pra eu bater o meu primeiro 1 milhão no YouTube, cara. Isso é bizarro. Levando em consideração que o YouTube, ele é a maior plataforma de vídeos do mundo. O YouTube não é tão fácil de tu ter resultados quanto um TikTok, um Instagram, né? O TikTok é muito fácil de tu viralizar, né? O YouTube já não é bem assim, tanto é que o YouTube é a plataforma que mais paga. Então eu pensei, mano, eu vou focar na constância, é um projeto que eu vou levar é um projeto pra vida toda e eu só vou fazer, né? Então, eu coloquei na minha cabeça, eu vou postar 2 vídeos por dia, né? Agora eu comecei a postar mais, eu tô postando 3 vídeos por dia. E, cara, eu tô perto de bater 1 milhão de visualizações em menos de 2 meses. Isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro e, ao mesmo tempo, é muito gratificante. E eu me deixei vulnerável. A partir do momento que eu comecei esse canal. Tem ali meu rosto, tem eu falando, tem a minha imagem. E, com certeza, as pessoas julgam, as pessoas criticam, as pessoas apontam o dedo. Algumas pessoas, elas depositam em ti positividade, outras negatividade. Algumas pessoas, elas depositam negatividade, mas não de forma direta. E tá tudo bem, cara, eu não tô ligando pra isso. Dane-se. Então eu não tô ligando pra julgamentos, pra crítica. Cara, eu estou vulnerável. Eu tô só fazendo, entendeu? E se alguém me apontar o dedo, se alguém me criticar ou me julgar ou tentar me desencorajar, eu vou olhar com o meu olhar empático. Cara, eu espero que tu resolva esses problemas, né? Essas tuas mazelas que tu tem dentro de ti e tu tá projetando em mim. Então, olha o poder disso, cara. Olha o poder disso. Olha o poder de tu conseguir ressignificar, de tu entrar num relacionamento. Nesse relacionamento que eu tava, eu entrei, digamos assim, com as motivações erradas. Mas eu fui entendendo e compreendendo isso no decorrer do relacionamento e também
também pós-término. Mas como eu disse, cara, hoje eu enxergo com outros olhos. Hoje eu agradeço a Deus por estar passando por isso, por ter passado por isso, e eu passaria tudo de novo. Eu sei que eu vou me tornar isso tá me tornando um homem melhor. Eu nunca ia conseguir descobrir mazelas, traumas, problemas intrínsecos, o que eu tenho que melhorar, o que eu não tenho que melhorar. Eu nunca ia descobrir isso se eu não tivesse dentro desse relacionamento. Eu nunca ia descobrir o que eu quero realmente pra minha vida se eu não tivesse entrado dentro desse relacionamento, entendeu? Então, se deixar vulnerável é uma ferramenta, é um poder que vai te tirar do lugar. Então, se deixe mais vulnerável, cara. Se desapegue um pouco. Viva. Sinta. Na psicoterapia, isso é chamado de terapia da exposição, é se expor ao medo. Tu tem medo de escuro? Fique no escuro. Tu tem medo de meditar e ficar com os teus próprios pensamentos, né? Porque hoje em dia, ficar em silêncio, ficar com os nossos próprios pensamentos é ensurdecedor, né? Não tem nada mais barulhento do que ficar quieto e com os nossos próprios pensamentos, porque a gente fica ali ruminando. Então, se tu tem medo de meditar, vai meditar. Se tu tem medo de falar em público, fale em público. Se tu tem medo de criar um canal no YouTube e aparecer, faça isso. Tu vai ver que isso não vai te matar, isso vai te fortalecer. Traz um ressignificado pros teus medos. Tu tem medo de crítica, de julgamento? Isso é teu ego. Todo mundo tá preocupado com a sua autoimagem. As pessoas, elas não estão nem aí pra ti. Daqui 150 anos, ninguém que tá nesse mundo, ninguém que tá nessa terra hoje, vai tá aqui, cara. Ninguém vai lembrar de ti. Mas o que tu vai levar pra tua eternidade é as tuas virtudes, é o que tu deixou de bom. Tu foi um homem bom, tu praticou o amor incondicional, tu serviu as pessoas, tu foi uma boa pessoa, é isso que importa, é isso que tu vai levar. Eu não vou levar esse microfone pra eternidade, eu não vou levar esse celular, eu não vou levar o carro que eu quero comprar, a casa que eu quero comprar, eu não vou levar nada desse mundo. Por mais que eu trabalhe, eu estude, as minhas motivações, igual eu falei no vídeo anterior, elas são intrínsecas hoje. As minhas motivações já foram externas. Eu vivi uma vida promíscua por muito tempo, eu me arrependo, hoje eu tenho angústia. Hoje, todos os dias que eu oro, eu peço perdão pra Deus, pelo meu passado, por tudo que eu fiz, pelos meus erros que eu cometi, e falo pra Ele que eu quero ser um homem melhor, que eu quero ser um homem do Criador, que eu quero seguir a palavra dele, que eu quero a ajuda dele pra isso, entendeu? Então eu já vivi uma vida totalmente conturbada, cara, tá entendendo? Por quê? Porque as minhas motivações, elas eram externas, era o mundo, era relações casuais, era mulher, era dinheiro, e cara, isso só me destruiu depois que eu me converti, depois que a conta chegou pra mim, né? Eu sempre falo, a conta sempre chega, cara. A conta sempre chega, principalmente depois que tu conhece a verdade, né? Que tu conhece a Cristo. Tu vai errar, tu vai cometer pecados e aquilo ali vai te deixar mal, cara. Então a conta vai chegar. E assim a conta chegou pra mim, né? E foi o ponto crucial, né? Foi o momento que eu escolhi mudar, né? Tá aí a mensagem, né? Queria falar mais um pouco pra vocês sobre, enfim, o que eu tô passando agora, né? Queria deixar essa mensagem pra vocês, queria mostrar pra vocês e contar pra vocês o quanto o se deixar vulnerável, o quão poderoso é isso, cara. E o quanto vem mudando a minha vida, cara. Eu me deixar vulnerável. Eu ter essa coragem de fazer e não ligar pro que o outro ser humano vai falar. É só mais um ser humano, cara. Todo mundo é igual aqui, todo mundo erra, todo mundo falha. E igual eu falei, eu já estive nesse lugar de apontar o dedo, de julgar, de criticar. Eu tava projetando os meus problemas em outra pessoa, velho. Tá entendendo? E outra questão, a pessoa que te julga, que te critica, como é que é os bastidores da vida dela? Hoje a gente vive num mundo em que o homem tá entregue à luxúria, a mulher, ela tá entregue, tá em busca dessa validação incessante por homens, pelas pessoas, né? Principalmente por conta da rede social. É um pouco de cada, né? O homem também busca validação, a mulher também busca luxúria, né? Mas geralmente os homens, na sua grande maioria, pornografia, relação casual, e a mulher buscando a validação em redes sociais, entendeu? E eles acabam se encontrando, claro, né? Porque um acaba preenchendo esse vazio do outro, mas por um momento. Depois que eles se separam, aquele vazio ele vem novamente, né? Muito pior. A conta ela vem em dobro e a pessoa ela fica nesse ciclo, né? Eu já vivi isso, tá entendendo? Eu sei o quanto isso é prejudicial. E quando eu era assim, eu criticava, eu julgava, né? Então por isso que eu falo, a pessoa que tá te julgando, ela é viciada em pornografia. A pessoa que tá te julgando, ela tá buscando validação alheia, né? Ela tá buscando a glória dos homens. A pessoa que tá te julgando, ela objetifica a mulher. A pessoa que tá te julgando, ela trai, ela é adúltera. A pessoa que tá te julgando, ela é viciada em drogas, em álcool. A pessoa que tá te julgando, na maioria das vezes, ela faz muito pior. Ela tem uma vida muito conturbada. Igual eu te falei, cara, ela tá projetando os problemas dela em ti. Então fica tranquilo quanto a isso, traz esse ressignificado pra tua vida, se deixa mais vulnerável, busque agradar o Criador, busque agradar o divino. As tuas motivações, elas precisam ser intrínsecas. As tuas motivações, elas são baseadas em virtudes, elas são baseadas em princípios, em valores. É algo muito mais valioso. Sempre vai ter alguém com um carro melhor que o teu.
Sempre vai ter alguém com um relacionamento melhor que o teu. Sempre vai ter alguém com um celular melhor que o teu. Sempre vai ter alguém com algo do mundo que é melhor que o teu. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Principalmente hoje em dia, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. E hoje em dia, com a rede social, a gente tem acesso à grama do mundo todo, cara. Tá entendendo? Então essa comparação ela acaba acontecendo de uma forma ou de outra. Então se afaste das redes sociais. Usa a rede social pra produzir. Por muito tempo eu consumi na rede social. Hoje eu tô produzindo. Hoje eu tenho um canal. Hoje eu trabalho com internet. Hoje eu tenho o meu canal ali primário que tá me trazendo resultados, frutos. Eu tenho esse outro canal aqui que é por hobby e eu vou postar nele com constância, então provavelmente eu vou colher frutos lá na frente. E se eu não colher, tá tudo bem, porque é um hobby. Eu tô desapegado quanto a isso. Meu foco não é no resultado, é na constância, entendeu? Eu tô fazendo esse vídeo aqui de coração, tá entendendo? E produza, cara, para de consumir, vai gravar, vai produzir pro mundo, deu de consumir. E é isso, cara, se deixa vulnerável, velho. Se deixa vulnerável. Eu tô fazendo isso, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, desde o meu aniversário, basicamente, né, mas eu comecei o canal ali, o primário foi dia 6 de março, né, meu aniversário foi dia 10, então dia 6 de março deu pontapé, e desde então, muita coisa mudou, cara. E igual eu falei, eu passei por essa situação agora de término, e eu tava enxergando com outros olhos, agora eu enxergo de uma forma positiva, cara. Isso já tá me fazendo bem, entendeu? Igual eu falei, eu quero ser um peso positivo no mundo, eu quero deixar um legado aqui, né, seja pros meus filhos, pra minha família, eu quero ser um homem de verdade, eu não quero ser mais um homem aí entregue à luxúria, à pornografia, mais um homem que objetifica a mulher. Claro que eu quero ter uma boa esposa do meu lado também, né, que é uma boa mulher, que não busca validação, que não busca a glória dos homens também, que coloca Deus em primeiro lugar, que coloca o Criador em primeiro lugar. Eu também quero uma mulher assim do lado, né, e é por isso que eu digo que eu sempre vou buscar evolução, que eu sempre vou buscar amadurecer, crescer como homem, porque a gente é um espelho, a gente acaba atraindo pessoas que estão na mesma frequência que a gente. Será que eu sou o homem que merece a mulher que eu desejo? Talvez eu não esteja preparado ainda pra isso, mas igual eu falei, eu sempre vou buscar a evolução, o crescimento, o amadurecimento, né? Resolver meus problemas do passado, meus traumas do passado, porque eu quero ser o melhor pra minha esposa, pra minha família, deixar um legado no mundo, né? Agradar o Criador, agradar a Deus. Eu busco a glória dele todos os dias. Faz um tempinho aí que eu trouxe esse entendimento pra minha vida. Por boa parte da minha vida eu fui apegado ao mundo, né? Eu era do mundo. Até eu entender que eu tenho que estar no mundo, mas eu não tenho que ser do mundo, né? Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Então é isso. Se deixe mais vulnerável e obrigado por assistir esse vídeo. Deixa o like, comenta aí. Mais uma vez, esse canal aqui é por hobby. Eu me sinto muito bem fazendo esses vídeos falando, né? Dando meu ponto de vista. Nos outros vídeos que eu tive que remover, já tinham pessoas comentando, compartilhando as suas experiências, seus traumas, seus problemas, ou dando a opinião delas sobre a minha vida. Eu tô me deixando vulnerável aqui. E eu não quero ser uma pessoa superficial. Geralmente a nossa vida é baseada em padrões, né? A gente tá nesse mundo, a gente tá aqui pra quebrar esses padrões, então a gente precisa se deixar vulnerável, né? A gente precisa se expor. As pessoas têm os mesmos problemas, elas passam pelas mesmas experiências na maioria das vezes, entendeu? Cara, todos nós somos seres humanos. O rico, o milionário que tem carro, que tem casa, que tem tudo desse mundo, ele tem o mundo. Ele tá se matando por depressão, ansiedade. Como é que tu explica isso? Como é que tu explica isso, cara? Aqui em Balneário, né, que é aqui perto, aqui em Itapema, teve um cara que ele era dono ali da maior imobiliária aqui de Balneário, se eu não me engano. E o cara se jogou do prédio, velho. Do prédio que ele mesmo construiu. Como é que tu me explica isso? Cara, se deixe mais vulnerável, não seja mais uma pessoa superficial nesse mundo, né? Eu não quero ser assim, eu busco todos os dias não ser assim. Se ficar vulnerável faz parte disso, cara. Então essa é a mensagem que eu queria passar nesse vídeo. E igual eu falei pra vocês, pra quem já tava assistindo meus outros vídeos, eu tô muito bem comparado a quando eu comecei a gravar pra esse canal aqui. Eu tô orando pra Deus, eu oro todos os dias, eu agradeço pra Ele a realidade que eu vivo, a verdade que eu vivo, né? Porque a nossa realidade é a vontade de Deus. Então a nossa realidade é a verdade de Deus. Então eu agradeço a Ele por tudo, sabe? Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Eu agradeço isso pra Ele todos os dias, entendeu? A primeira coisa que eu faço no dia é orar, ler a Bíblia. E eu tô agradecendo pra Ele. Obrigado, Pai, por eu estar passando por isso. Porque meu objetivo é te seguir, é te agradar. Eu quero ser um homem de Deus, um homem do Criador. Eu quero ser um peso positivo nesse mundo, entendeu? Então tudo é pro nosso bem, tudo é pro nosso aprendizado. Tá passando um helicóptero agora e tá tudo certo, entendeu? Não é um problema, só tá passando um helicóptero. E é isso, tô agradecendo pra Ele, agradeço Ele por estar vivendo, por estar pela minha realidade, né? Tudo é pro meu bem, nada é pro nosso mal, tudo é pro nosso bem. Só é ruim do nosso ponto de vista.
Deus é bom o tempo todo. Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente agradece. E por isso que eu tô agradecendo para Ele agora, todos os dias, por eu estar passando por isso. E todos os dias eu vou agradecer para Ele. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado por essa realidade que eu tô vivendo. Independente se é boa ou ruim, vai ser ruim do meu ponto de vista. Só é ruim do nosso ponto de vista. Mas a nossa realidade é a vontade de Deus. É a verdade. E se a gente é devoto a Deus, se a gente coloca tudo nas mãos dele, então a gente tem que agradecer por isso, né? Tudo é aprendizado, é crescimento. Então, é basicamente isso, cara. Obrigado, né? Eu já era pra ter acabado o vídeo, mas é isso aí. Até o próximo vídeo.